Work it. Make hair, styling, beauty, face, run away. Work it. Trend, hips, nails, lips. Work it. Slay, diva, pop, queer, drag, sexy, hot, jerk, body, cheer, drop, be a queen. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Work it. Hello, my babies! Estamos no ar com mais um episódio do podcast de Work It. E hoje para falar de um assunto muito importante, não só no audiovisual, mas também para a vida em si. Ela maravilhosa, que é executiva jurídica e também compliance. Beatriz Costa. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço, Gi. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo bem gostoso para explicar como compliance é fácil. Porque às vezes ele tem essa palavra difícil, né? Hello, my babies! Estamos no ar com mais um episódio do podcast de Work It. E hoje para falar de um assunto muito importante, não só no audiovisual, mas também para a vida em si. Ela maravilhosa, que é executiva jurídica e também compliance. Beatriz Costa. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço, Gi. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo bem gostoso para explicar como compliance é fácil. Porque às vezes ele tem essa palavra difícil, né? Mas ele é muito mais fácil e ele vai seguir para toda a vida. Difícil e não é tão usado também. Vamos começar então. O que é compliance? Gi, o que acontece, né? As empresas, especialmente, elas começaram a falar sobre o compliance dentro das suas atividades quando começou aqui no Brasil a Lava Jato. E ele era muito focado em corrupção. Então é algo novo, é isso? É algo novo, veio de 2014 para cá. Ah, Já existia antes nas empresas, mas as empresas faziam alguma coisa muito mais pro forma, né? uhum. Do que efetivamente para combater a corrupção. Tá. Depois que veio a Lava Jato, as pessoas começaram a se preocupar com efetivamente o combate à corrupção. Então, foi se contratando executivos para que colocassem um programa de compliance no ar. Então, o que é isso? Criar normas, políticas, regras internas dentro da sua empresa para falar quais os riscos que você tem. Eu tenho esse risco. Então, eu preciso de uma política para combater esse risco. Então, o que tem num programa de compliance? Tem um código de ética e conduta, que é como você deve se portar dentro da empresa. Você começa a criar uma legislação para dentro da sua empresa falando contra a corrupção. Esse foi bem o começo. Ah, tá. Depois disso, eles perceberam que o compliance ele podia mais. Uhum. E aí, ele começou a entrar muito na esfera das relações humanas. E aí, entrou bem essa parte de assédio, questões comportamentais, respeito. Por quê? Porque as empresas, elas sempre têm os seus valores. E quais são os valores? Segurança do trabalho. Por que não colocar ética? Uhum. Por que não colocar que os colaboradores, eles precisam ser respeitados o tempo inteiro? E aí, sim, o compliance abriu um pouco mais os braços. E agora o compliance também cuida de questões de diversidade. Questões de comportamento, assédio. Então, assim, hoje o compliance ele é muito mais abrangente dentro das empresas. Eu costumo dizer que o compliance ele vai servir quando ele for humano. Ele traz uma humanidade dentro das empresas. Eu acho que é isso que ele faz. Tirou isso de recursos humanos só. O compliance vira um novo braço com um olhar muitas vezes jurídico, porque você não precisa ser advogado para trabalhar com compliance. Acaba sendo a maioria... Os profissionais acabam, na maioria das vezes, sendo advogados, mas você não precisa. Tem muitos psicólogos, por exemplo, que trabalham com compliance, que aí vão explicar sobre comportamento não violento, como acolher o outro num caso de assédio. Então, assim, tem muita coisa, assim, que abarca esse guarda-chuva do compliance. Mas não é um braço do RH, por exemplo, não. Não é. É uma equipe apartada. Às vezes ele tá junto com o jurídico. Às vezes fica jurídico e compliance. E, na maioria, com empresas menores acontece isso. Empresas maiores, às vezes, que tem um mercado mais regulado, né? Que tem obrigação de ser separado. Mas dentro do RH, não. Mas se o compliance e o RH não forem andarem de mãos dadas, o programa de compliance não vai.
Então, mais ou menos, ele faz uma regra de ética, de conduta profissional da pessoa. Então, ele educa a pessoa a ser um profissional na área. É isso? Tipo, Exato. respeitar o próximo, o coleguinha, o que pode, o que não pode. Isso tudo dentro da lei e da parte jurídica correta. Não é que a pessoa ela faz a regra dela ali. Não, eles vão estudar a empresa onde você foi colocado e dentro dessa empresa ele vai entender quais as regras que são necessárias para que as atividades da empresa sejam feitas de forma ética e transparente. Então, esse é o ponto. Uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar, o compliance não é uma equipe protagonista na empresa. Não é tipo quem faz negócios. O compliance, ele tá ali como um escudo. Ele vai... Quando surge um problema, por exemplo, um assédio, alguma corrupção, alguma coisa, ele entra, ele vai estudar o caso, é isso? Vê se eu tô entendendo. Exato. Ele vai estudar o caso e ver se realmente aquilo é fato ou não. E aí sim tomar uma atitude cabível. Ele vai investigar para ver o que aconteceu naquele caso. Investigar de forma sem colocar juízo de valor. Sem colocar o quê? Juízo de valor, sem falar se aquilo tá certo ou errado. Porque compliance não é juiz. Eu não sou juíza. Sim. Eu tenho que escutar as duas partes, porque muitas vezes, e a gente vê muito isso na mídia, em casos de audiovisual, vários casos que aconteceu o quê? Denunciaram pessoas por questões de assédio, né? E fizeram um pré-julgamento que, de fato, às vezes não era o que aconteceu. Então, assim, esse é o papel do compliance. Fazer essa investigação de forma de que todo mundo tem direitos iguais. Tá, no audiovisual compliance, porque assim, você tá falando de uma empresa, então, sei lá, você tá numa emissora, alguma coisa, agora, ou numa produtora, agora quando você tá num trabalho específico, assim, como que é aplicado esse compliance? Vou trazer para o Worked. Tá. Dentro do Worked, qual foi o meu papel de assessoria? Como compliance, a gente fez... Eu orientei, né, primeiro a fazer o manual de regras, porque... Exatamente isso. Vamos pensar que o Worked é uma empresa. E aí, a gente precisava ter as regras claras para que, de fato, no final, tivesse uma entrega do prêmio para um ganhador que tivesse cumprido todas as regras do programa. Então, a gente criou essa parte de regras. A gente fez um treinamento com os colaboradores que estão dentro do Worked, todo mundo. Para quê? Para que todo mundo entenda, porque o compliance ele tem 2 pontos. Que é na hora que deu o problema e a gente vai investigar, mas eu gosto muito mais de olhar o outro, que é o quando a gente treina, o quanto a gente explica o que é, para quê? Para que não aconteça o problema depois. Tá. Então, o que a gente fazia muito lá dentro do set? Olha, a partir daqui não pode celular, não pode filmar, não pode post nas redes sociais. A gente tem todo um dever de sigilo, então tinha os termos. Então, assim, tudo isso são premissas de compliance para que a entrega do produto seja feita de forma eficaz, correta. Por quê? E justa, né? E porque tem uma produtora que tem um contrato que também tem coisas a se cumprir. Então, o papel do compliance no Worked foi ser uma balança entre tudo. Entre o que o cliente esperava, o que a produtora esperava, o que as pessoas que trabalhavam dentro do Worked esperavam. Então, assim, para que tudo fosse muito ético nessa entrega. Quais são os principais desafios que as produções audiovisuais enfrentam em relação ao cumprimento das normas do compliance? Hoje, eu acredito que um dos principais desafios você tem perfis muito diferentes de pessoas trabalhando dentro das produções. Set. Não é como uma empresa que todo mundo é CLT. Ali tem muita gente por job. Tem, no caso do Work também, os participantes. Então, eu acho que em casos de reality show, especialmente, eu acho que o maior desafio que se tem é você não atrapalhar o negócio. De uma forma que, assim, as pessoas entendam que você é importante, mas que você não coloque tantos entraves no meio que, por exemplo, os participantes fiquem com tanto medo de ser eles mesmos que não fique uma coisa fluida. Entendi. Que é assim, não, mas olha, não, eu não posso fazer isso porque isso vai... Eu vou fazer errado, eu não posso...
e trava. Porque a pessoa, quando fica com muitas regras que não são eficientes, acontece isso. A pessoa vai lá e trava, não consegue entregar o resultado. Então, você tem que ser, de novo, uma balança do que é estritamente necessário para a produção. O fundamental ali. Fundamental. Não adianta, por exemplo, numa gravação, eu perceber que vocês estão ali numa cena em que não, talvez tá um pouco off, né? Uhum. Não tá, vocês estão falando, e aí eu ficar assim, não pode falar isso, corta isso, vai aquilo. Não é, se for no meu papel isso, eu tô atrapalhando o trabalho de um monte de gente que tá ali. Então, assim, eu preciso saber a hora, e o compliance precisa saber a hora que efetivamente é importante falar, olha, isso aqui não dá. Entendi. E também eu acho que um desafio é todo mundo que tá no programa, na produção, entender que você é um parceiro também. Te procurar antes de dar qualquer problema. O compliance é para evitar problemas futuros, então? Sim. É mais ou menos isso? Sim. Especialmente mídias negativas, né? Sim. Porque qualquer coisa que aconteça, sei lá, um caso de assédio mesmo dentro de um set, uma hora vai vazar para mídia, vai virar uma mídia negativa e um processo judicial depois. Então, assim, se tiver uma denúncia, alguma coisa, a gente tem que parar, tratar, fazer a investigação e ter todo o comprovante de que a gente de boa fé investigou. Esse é o ponto. Entendi. Eu não sei, quando a gente começou a conversar sobre o Worked, a gente tinha atrás do crachá um canal de denúncias que era, olha, se acontecer alguma coisa, tá aqui, ó. Vocês podem reportar. Então, isso é muito importante, a pessoa saber que ela tem um lugar para falar. E óbvio que o fato de eu estar lá muitas vezes também facilita isso, né? Porque as pessoas veem a cara do compliance. Eu lembro exatamente um dia que a Mamona me encontrou, foi logo no começo das gravações, e que ela falou, uau, temos uma advogada. Depois ela falou, mas o que um advogado faz aqui? Você tá fazendo o quê aqui, amor? Faltou só ela falar assim, mas tem um juiz também? O que é mais que tem? Então, assim, eu falei, tem. Você não assinou um contrato? Ela falou, assinei. Eu falei, você sabe o que tá escrito no contrato, Ellen? Ela falou assim, sei, eu li. Eu falei, então, tudo isso não foi a produtora que fez. A gente vai orientando para que o contrato seja bem escrito, para que seja cumprido. Esse é tudo o papel do advogado. Então, foi muito legal ver essa... Porque muitas vezes as pessoas não têm noção de quantas pessoas trabalham no set, né? Não. Não tem essa noção. É muita gente envolvida. Então, assim, Em Worked foram quase 130 pessoas. 130 pessoas. Então, assim, é muita gente. Então, e o compliance... ele é importante para garantir tanto as regras do jogo serem cumpridas, quanto as relações entre todas essas pessoas, que não são os participantes que estão ali, vocês, apresentadora, você e a Max, como todas as outras pessoas que estão fora, elas estão sendo respeitadas. Então, isso é muito importante. Devem, né, amor, ser respeitadas, porque é muito doido isso, né, gente? A gente tem que ter uma parte... para ensinar as pessoas a respeitarem os outros. É muita loucura isso, né? Olha que ponto a gente chegou. As pessoas não respeitam o outro, a individualidade do outro, a vontade do outro, respeitando o espaço do outro também, né? É uma coisa muito maluca. Qual é a importância de promover um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo em produções audiovisuais? Eu amo diversidade. Eu aprendi demais com o Worked. Eu acho que de todo mundo ali, quem mais aprendeu fui eu. Porque eu já dava aula de diversidade, né, inclusão, e eu falo para os meus alunos que a minha aula é completamente diferente depois de Worked. Porque... eu percebi, e eu falava isso na teoria, mas eu percebi o quanto a diversidade, ela traz olhares diferentes para tudo na vida. E a diversidade não só... também a diversidade de gerações. Porque eu acho que isso que você falou de, nossa, por que a gente tem que falar sobre respeito e tal... Talvez seja uma coisa que da nossa geração, porque posso falar que a gente é da mesma geração,
a gente já tava com as coisas muito mais enraizadas, né? Não tô falando disso de ensinar as pessoas de respeito só num ambiente de trabalho, tá? Eu tô falando isso Da meio vida. que da vida em geral. As pessoas, elas se intrometem, se incomodam com o espaço do outro, com a vida do outro. Gente, a vida é uma só, de cada um. Deixa ela viver da maneira que ela não tá Sim. fazendo mal a ninguém, que ela quiser, gente. Você sabe que a gente discute muitos casos em grupos de compliance, assim, e quando tá envolvida diversidade, eu acho que é um caminho ainda que a gente tem muito o que andar e ter mais maturidade. Esses dias eu vi um caso que a pessoa simplesmente se recusou a ir no banheiro porque tinha uma pessoa trans dentro do banheiro e a pessoa dentro da empresa começou a gritar dizendo que não ia usar o banheiro. E isso não deve ser algo que é 1 em 1 milhão. Não é, isso é a vida. É o que mais acontece, amor. Exato. Então, assim, isso é o papel do compliance. Se chega um caso desse, na hora, se fosse um participante do work, na hora a gente ia eliminar. Por quê? Porque a regra lá básica era o respeito entre as pessoas. Entende? Então, assim, só que voltando à sua pergunta, quando a gente pega e traz pessoas diversas, pega as houses. Sim. Os trabalhos magníficos que eles fizeram e que todo mundo ficava assim, meu Deus, eles conseguem se superar. Isso é ok, isso é graças à diversidade. É maravilhoso ver esse processo, né? E assim, o quanto eles foram evoluindo de um episódio ao outro, o quanto as houses das pessoas que estavam ali eram diferentes e contribuíam pro trabalho. Então, assim, isso acontece em qualquer lugar. Então, Sim. como é legal a gente ter uma pessoa mais 50, mais 60 também trabalhando. Claro, tem uma bagagem enorme. Exato. E na produção a gente tinha. Sim. Eu não sei se todos sabem, mas é que a gente fez questão que não só ali os participantes, mas a equipe inteira que estava trabalhando era diversa. A equipe inteira, porque muita gente levanta uma bandeira, mas na real não dá oportunidade. E isso que a gente quis mostrar, até porque a gente convive, eu pelo menos convivo muito com esse meio, eu sei quantas pessoas talentosíssimas existem por aí. Mas não é tão normal de ter compliance no audiovisual. É. É ou não? Não é tão comum, mas às vezes em contratos grandes o cliente exige, né? É por exigência. Quando eu vejo uma empresa grande que tem também, é isso? Sim. Aí a empresa exige que tenha um advogado para fazer esse meio de campo e falar em bem aspas, pessoas que fizeram a mesma atividade. Porque às vezes é bem mais fácil mesmo, né? Para discutir cláusula contratual Sim. e tal. Então, Pra você. pra mim. Que entende, pra mim é uma coisa mais difícil. Então, às vezes é muito mais fácil eu falando direto com o advogado da outra parte e a Sim. gente resolve as coisas mais rápidas. E eu lembro que, entrando nesse ponto, uma coisa que eu achei muito interessante foi quando a gente trouxe a ideia do crachá. Porque o crachá é maravilhoso, né? Vou contar aqui. A gente tinha um crachá, todo mundo, e aí tinha o nome da pessoa, o que a pessoa fazia e o pronome da pessoa. Claro, como ela gosta de ser chamada. E isso parece simples, mas não é, porque a gente precisa respeitar o pronome do outro. Claro. E aí a gente sempre ficava com o crachá e sempre falava assim: você tá sem crachá. E isso eu acho que vai virar um case. Por quê? Porque é respeito. É claro. Foi uma forma simples, o crachá já existia, e eu sigo várias pessoas da produção no Instagram, e eu vejo elas fazendo outros jobs. E que tem também. Levando o crachá do Worked. Olha que Com o maravilhoso. pronome. Eu falei, olha aqui, ó, a gente tá fazendo um case. E tomara, o compliance vem disso. Eu tava vendo o podcast anterior da Mica, e ela falou sobre contatos e sobre sociedade. Que ela falou que é fundamental para a pessoa se preparar, só para explicar quem não assistiu, que quando você está começando é para estudar, se interessar, ter contatos, ter essa relação, e aí ela vai terminar de explicar agora. E aí o que eu acho legal, e trazendo todo esse ponto para o compliance, é que assim, se alguém levou esse crachá para outra produção e
E o diretor, o dono da produtora, olhou aquele crachá e pensou, nossa, que ideia legal, vou copiar. Meu compliance, o nosso jeito de fazer compliance já tá funcionando. Porque é uma forma de que, quando todo mundo tem compliance, quem ganha não somos nós, ganha o mundo, ganha a sociedade. Sim. Então, assim, eu achei muito legal esse gancho do podcast dela, de falar assim, poxa, no meu ramo, na minha vida, também é assim. A gente também se ajuda pensando que o quê? Que vai ser melhor. Um mundo mais respeitoso, um mundo mais ético, um mundo sem corrupção. Sim. É um sonho? É um sonho, mas é um trabalho de formiguinha também e que a gente pode contribuir muito apoiando uns aos outros. Eu acho que Que é o esse mais ponto importante. é importante. É. Até porque ela até fala, o mundo dá voltas, o mundo gira. E realmente é isso, amor. Você não sabe o dia de amanhã. Pode ser com você. O que você faz hoje vai ser com você amanhã. E aí? A gente tinha isso de denúncia no nosso crachá, que era anônimo, a pessoa podia se identificar ou não. Sim. Normalmente, quando a empresa não tem um compliance, alguma coisa que ela vai fazer uma denúncia, é direto com a RH, alguma coisa assim, não é? Uma reclamação? Sim, quando a empresa... Isso tudo é fora da esfera judicial, só para deixar Sim, para sim. todo mundo É claro, dentro todo do mundo, né? mercado, dentro do trabalho ali. O compliance, ele pode ser grande ou pequeno, tá? Ele não é exigência só de empresas grandes, não. Para empresa pequena, ou numa produtora pequena, ou numa produção pequena, que acho também legal ter, ainda que sejam também um trabalho de formiguinha, pô, coloca uma caixinha no banheiro, trancada com uma chave, com um baú, para que as pessoas coloquem Coloquem. reclamações, e aí no final do dia você vai lá, pega essa caixinha e olha o que tem lá, sabe? Você não precisa ter, como a gente usou um canal de reporte. E o mais importante para mim é a possibilidade de ser anônimo. Então, a pessoa nessa caixinha, dentro do banheiro, não vai ter câmera. E como que ela faz quando é anônimo? Por exemplo, você recebe uma reclamação, fiz uma reclamação. Ah, o produtor me tratou dessa maneira, não sei o que, me senti ofendida e tal, mas não falei meu nome. Como que você vai saber na hora de resolver isso e pesquisar? Na verdade, Gi, o que acontece? Nesses casos, até para um caso de não rastrear o IP, né, da máquina, Sim, trazendo segurança também para a pessoa que tá denunciando. que tá denunciando, porque assim, as pessoas têm medo de denunciar, porque elas têm medo de depois serem mandadas embora. Uhum. Esse é o máximo. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, ou quase 100%, você contrata uma empresa externa para fazer o seu Entendi. canal. Entendi. Então, é uma empresa que ou tem um 0800, ou tem um site, ou que vai receber esse canal de essas reportes, né? Essas denúncias que os colaboradores ou as pessoas que trabalham dentro façam. E aí, o que acontece? Isso traz muita segurança de que o que chega ali, você vai tratar, né? Então, vai chegar... Então, por exemplo, eu liguei no 0800 do Workit e falei assim, olha, eu quero fazer um reporte contra fulano de tal. Uhum. Quando é por telefone, a pessoa que vai atender o telefone, ela começa a fazer mais perguntas Tá. para tentar trazer o caso mais completo possível para que a gente consiga Investigar resolver. certo. E ser o mais imparcial, porque para mim a imparcialidade é a alma do negócio. Uhum. Quando é pelo site, muitas vezes, e assim, denunciar é um ato de coragem. Eu sempre falo isso. Sim. Ninguém tá denunciando, é igual ninguém tá no hospital porque quer. É. Ninguém tá denunciando porque tá num caso felizão. Não é uma ouvidoria do bem que você tá ali, estou Não tenho falando... nada pra fazer, vou dar uma É. denunciadinha aqui. É, Uhum. então, é um ato de coragem. Então, a pessoa às vezes tá muito nervosa. E aí, quando ela começa a fazer o relato, Gi, ela simplesmente não escreve nada com nada. E a gente, como compliance, quando lê, Não entende nada. não claro. entende. E aí, geralmente, o que acontece? Você faz o reporte, chega um número de protocolo, como não pode ter rastreabilidade de IP, chega um protocolo que você salva esse protocolo. E aí, você entra no site, por esse número de protocolo, você acompanha a denúncia. Tá. Por quê? Porque nesses casos em que a pessoa escreve nada com nada, eu posso falar com ela. Então, eu posso falar, bom, eu não sei quem é essa pessoa. Conta mais.
Quem foi tem alguma Você testemunha que conversa viu? com ela por Aham. isso, entendi. Eu converso, mas eu não tenho o contato da pessoa. Você não sabe E- quem é. E eu dependo da pessoa continuar me munindo de Sim. informações para eu seguir a investigação. Aham. Se já tiver tudo ok, eu sigo com a investigação e tá tudo bem. Se não tiver tudo ok, eu preciso que a pessoa entre coloque mais informações. E se a pessoa não conseguir colocar mais informações, depois de 30 dias eu tenho um processo interno que eu arquivo o caso. Entendi. Porque eu preciso que a pessoa Dê me formação. ajude, né? Uhum. E assim, o que eu acho mais importante de reforçar, que é para todos os ambientes, o compliance, não é juiz. Porque a pessoa, quando ela denuncia, ela espera uma sentença. Sim. Ela quer saber se foi procedente, improcedente, A pessoa vai embora ou não. E às vezes a pessoa não vai embora porque tomou uma advertência. Uhum. Só que ninguém vai... Primeiro, eu não vou sair falando, olha, fulano daquela produção tomou uma advertência. Eu não vou falar isso. E não vai falar quem foi que falou Não também. vou falar quem falou. Então, assim, às vezes, algumas mudanças são sutis. Uhum. Mas as pessoas esperam... Quem tá denunciando espera que, da cabeça da pessoa, que vai receber um documento assinado. Beatriz Costa, no final, expulsei o outro. E não é assim. Entendi. Então, isso é importante para alinhar expectativas. Porque depois de um caso desse, se a gente investiga e não é justo, a pessoa pega isso e vai ou na justiça civil ou na justiça trabalhista depois pedir indenização. Entendi. Então, tem que ser muito cauteloso o processo de investigação para que não... Porque assim... Para mim, seria o cúmulo do absurdo, o compliance que lida contra a injustiça, fazer uma injustiça. Concordo. Então, assim... Mas é um ser humano. Mas é um ser humano, mas assim... E o que acontece muito, Gi, e em reality shows também acontece, as pessoas tentando prejudicar as outras, né? Denuncia por maldade, mas não por realmente ter acontecido fato. Mas aí é que tem a investigação, né? Sim, mas aí a gente tem que contar com que a investigação seja feita de forma correta, imparcial, para que você não leia a denúncia e já faça um juízo de valor de que a pessoa que foi denunciada fez algo errado. Então, Entendi. esse é o trabalho mais delicado do compliance. Porque você tá mexendo com vidas. E isso, quando a gente para pensar no audiovisual, essas 30 pessoas que estavam no Worked, muitas dali são contratadas de terceiros. Então, Sim. assim, uma produção audiovisual, ela é muito complexa. Ela não tem só... não é como uma empresa que só tem pessoas ali que são CLTs. Não. Ali tem pessoas que estão fazendo job direto, pessoas que têm um contrato, que um contratado da produtora coloca mais um tanto de gente lá dentro, e que aí são 2 contratos, né? Então, a dela com uma e a outra. Aí tem, por exemplo, as modelos que também estão ali por ou não, agência. Então, assim, é uma relação jurídica, Complexo, hein? É uma árvore quase, né? É. Você vai fazendo uma árvore de relações que muitas vezes eu não preciso, como compliance, e não devo falar com a modelo, eu devo falar com a agente. Se acontecer algum problema. Entendi. Por quê? Porque ele é o contratado. Entendi. Então, é com ele que eu vou ter essa relação. Ou, sei lá, no catering. Eu não vou falar, se acontecer algum problema, com as pessoas que estão ali. Eu vou falar com a pessoa que vendeu o contrato. Então, assim, vai deixando a relação muito mais complexa. Por quê? Porque pode chegar uma denúncia de que alguém do contratado... Olha isso. E aí que é eu o tenho interveniente. que aí eu tenho que parar pra ver. Peraí, deixa eu pegar minha minuta contratual, ver o que tinha nessa minuta, ver se acontecer alguma coisa. Por exemplo, foi um caso de assédio. Aí eu vi um caso de assédio ali. Deixa eu olhar na minha minuta. Se em caso de assédio, essa empresa pode ser agora banida e vai sair, eu vou trazer outra. Quais são as penalidades? Entendi. E aí, quando você tem ainda um cliente maior, né, que vai... Uma emissora, por exemplo, que vai passar o programa, tudo isso, muito provavelmente, a emissora vai pedir depois o reporte, todo o dossiê do caso que você fez, para garantir, porque daí não tem anonimato, né? Sim. Não do assunto, né? A gente não trata pessoas, a gente trata assuntos no compliance.
Então, nesse O momento... fato que É aconteceu. o fato. Uhum. Eu não tô preocupada quem denunciou, eu tô preocupada em resolver o fato. Então, o cliente também vai exigir naquela relação o que é que eu fiz. Por quê? Porque qualquer coisa hoje, a gente sabe o quanto a mídia, às vezes, coloca umas notícias que destroem as pessoas. Sim, Então, a gente também tem que se preocupar com o que pode vazar de coisas que são inverdades. E que, assim, o compliance é assim, Gi. Às vezes, a gente demora 20, 30 anos para fazer uma marca. Mas quando sai uma mídia negativa, é 1 segundo para derrubar. sim. Então, é isso que a gente faz. A gente protege a produtora, até a emissora, né? Sim. A gente eu sou os olhos de fazer as coisas ali de forma ética e transparente. Acho que esse é o melhor resumo. Quais são as práticas recomendadas para garantir a equidade de gênero em todos os níveis de uma produção audiovisual? Nossa, Gil, o mais recomendado, eu acho que é usar essa essas relações que vocês têm mesmo para indicar pessoas diversas. Eu acho que isso é muito importante, né? É um desafio, é um desafio. E focar sempre no fato de que a diversidade, ela só agrega. Sim. Então, acho que esse é o principal desafio. E garantir que as pessoas que estão ali, que são diversas, elas vão ter condições de estarem de forma ética ali dentro. Eu acho que isso é muito importante. Tá. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu tô vendo muito em treinamentos de compliance, que é a audiodescrição. Você já viu isso? Autodescrição? Quando você vai fazer um podcast ou alguma coisa que a pessoa que não pode ver, como é que a gente começa fazendo? Faz assim, olha, meu Que nome é segredo, só não pode divulgar, é isso? Não. Quando você vai fazer, por exemplo, você tá fazendo um podcast que não tem vídeo, tá? Só tem escuta. Então, ou tem vídeo e a pessoa que tá assistindo não tem condições de enxergar. Ah, tá. E aí, você tem que colocar todo mundo em igualdade. Sim. Então, como eu me apresento? Olha, eu sou Beatriz Costa, eu sou advogada, eu tô aqui no podcast do Worked, eu sou morena, tenho cabelo médio, tô vestindo um macacão branco com um blazer branco e tô sorrindo. É assim que eu gosto sempre de colocar. Por quê? Porque daí as produções começam a garantir a diversidade também, que são diferentes. Sim. Então, neste caso, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que uma pessoa que é deficiente visual, que vai conseguir entender como a gente está. A gente está atrás, a gente está num sofá, tem um fundo cinza com fotos da Jane e da Max, sabe? Então, isso tudo é um jeito de garantir tanta diversidade dentro da produção como fora. Sim. Então, para quem está assistindo, por exemplo. Isso é muito legal. Isso existe na Ancine, né? Existe. É uma obrigação. Sim, é uma obrigação, mas assim, em palestras, em coisas assim, as pessoas estão começando a fazer. A introduzir. E eu acho que o legal de se fazer é fazer de forma sem ser pejorativo, porque eu Claro. vejo muitas vezes as pessoas fazendo também, mas sem fazer com seriedade. Como assim? Eu sou homem, tá bom, assim, mas você tem que fazer do coração isso, sabe? Claro. Eu fui em uma palestra, o cara falou assim, eu sou homem, tô de calça e camiseta. Não é esse o foco. Não. E eu, como profissional de compliance, quando não tô levando a sério uma coisa que é tão importante, que é tão inclusiva, eu tô muito errado. Eu tô dando um exemplo muito errado. Tem até em revista, eu acho, que tem uma foto e tem essa legenda Sim. explicando o que é a foto também, que tá ali, não é isso? É mais ou menos isso, a explicação do que a pessoa não tá vendo. Muitas vezes eles criam uma hashtag que é para todos verem. Então, é que para uma inclusão para todo mundo. É muito bonito isso. Então, acho que é muito importante as produções audiovisuais hoje começarem a se preocupar com isso, porque é importante para a diversidade, né?
Importantíssimo, amor. É. Como lidar com situações de discriminação ou assédio no ambiente de trabalho do audiovisual? Gi, pra mim, o caminho sempre de tudo é o treinamento. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma conversa muito, Da equipe. Tá. muito importante com a equipe, e com o apoio do dono da produtora, dizendo assim: aqui a gente não aceita nenhum tipo de assédio. Aqui, a regra daqui é o respeito. Então, isso pra mim é de novo aquele ponto de, nossa, mas por que que a gente... Porque, infelizmente... E assim, as produções, pra colocar todo mundo na mesma página, né? Uhum. Elas são longas, né? Com horas de trabalho. Sim. Então, você vai se sentindo exaurido, né? Durante o processo. Então, assim, é importante a todo momento resgatar esse conceito do respeito. Porque muitas vezes é o cansaço também que vem, né? A privação Sim. de sono. Porque é muito diferente do ambiente Estresse, corporativo, né? cansativo, a pessoa com outras preocupações. É exaustivo mesmo. E para os participantes, por exemplo, eles... vamos colocar o exemplo do reality show aqui mesmo, Sim. né? Eles estão numa incerteza louca o tempo uma inteiro, né? competição? É uma competição. Eles são amigos, eles são queridos, vocês vão ver nas redes sociais o quanto eles se adoram, né? Mas ali, eles estavam competindo, eles queriam um prêmio. Sim, claro. Então, os ânimos estão à flor da pele. Então, é muito importante ter conversas e conversas e conversas. Eu tinha conversas sempre com a produção e eu tinha conversas com os participantes. Por quê? Porque eu preciso resgatar para eles o respeito. Sim, claro. Que você não vai falar palavrão com o outro ali, brigar um com o outro. E eu percebo também que é um conceito novo no audiovisual isso, né? Complice? É. Muito. Então, assim, tem muita coisa que antes... Você até falava assim pra mim, Bia, mas... E se você me ouvir falando um palavrão? Eu falava assim, calma, eu também não sou a do mal, você pode falar um palavrão. Eu falei que você não pode desrespeitar o coleguinha, né? Porque toda a maneira que se fala, como fala, né, gente? É uma coisa muito louca essa. É a atitude mesmo. Dá pra ver como a pessoa tá fazendo isso por maldade, por desrespeito, ou se ela é uma expressão que ela tá dando, sabe? Não é? É Sim. difícil também lidar com isso, de saber até qual ponto foi. Até porque, e aí isso é importante do assédio. O assédio, ele é muito subjetivo. Sim. E o assédio, ele é muito do que o assediado sente. Então, muitas vezes, você não tentou me assediar, mas eu me senti assediado. E aí vira um E aí, como faz? E aí vira um problema, porque na hora da investigação eu preciso entender vou me dar o exemplo de eu mesma, Não, mas é assim, porque você é eu vou ter que... imparcial. Aí tem uma pessoa que se sentiu assediada, mas a outra não quis assediar. E aí? Eu vou investigar, entender o que aconteceu. Pode ser que eu entenda como eu estou com o contexto inteiro. Faço uma investigação, né? Um relatório bem completo. E entendo que não teve assédio. Tá. Porque eu tava convivendo ali, eu conheço as pessoas, tá bom. Isso não impede, Gi, que a pessoa vá na justiça depois e fale, eu me senti assediada e eu quero indenização. E aí, a cabeça do juiz, a gente nunca sabe o que sai. Por isso que você dá esse dossiê depois da Exato. investigação. Em muitos casos, o compliance é obrigado a falar o seu testemunho com o juiz. Ele vai junto lá, ele é chamado, convocado. Na audiência, ele é convocado. E aí, você vai como testemunha e diz o que aconteceu. Fala assim, olha, aconteceu isso, eu investiguei dessa forma, eu quero explicar para o juiz como é. E eu faço questão dos meus casos, se qualquer dia tiver qualquer ação, eu faço questão de ir, porque eu tenho certeza do meu trabalho. Então, assim... Foi bem feito, que foi você bem sabe o que você tá feito. fazendo. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Mas o assédio... E, assim, eu lembro no work a gente conversando e a gente falando como tá diferente. As pessoas falavam assim, Bia, tá muito diferente o Brasil nessa questão de assédio, né?
Mas no sentido de, assim, as pessoas estão mais empoderadas. E as pessoas estão mais empoderadas mesmo. Porque desde a pandemia, a gente começou a falar muito sobre questões comportamentais. A gente começou a falar muito de questões emocionais. Coisas que a gente nunca falou. Sim. Então, quando você empodera as pessoas, com certeza as pessoas elas têm muito mais discernimento para entender que aquela brincadeirinha de mau gosto, aquele apelidinho horroroso que colocaram, não é um apelidinho horroroso. É algo que eu me incomodo e que eu quero lutar contra aquilo, entende? Entendi. Então, acho que isso é importante. As pessoas estão cada vez mais ficando donos das coisas que você não Aceita. aceita. Então, isso eu acho que é bem relevante. Então, assim, não é que mudou. É que, assim, isso é a montanha, a subida na montanha-russa de você empoderar as pessoas. Não mudou, mas as pessoas estão vendo. Acho que por muitas pessoas relatarem os fatos e não ter vergonha de expor, que eu acho que é fundamental isso. Ainda mais uma pessoa que foi agredida ou se sentiu assediada, o que aconteceu com ela, colocar e ver que realmente você tem que colocar pra fora, falar pra outra, porque isso tem que mudar. Se foi Sim. realmente uma coisa que aconteceu. Exatamente. Então, assim, e é a coragem, né? Eu gosto muito quando as pessoas vêm relatar caso pra mim. E falam assim, olha, eu podia ter usado o canal, mas eu não usei. Eu preferi contar pra você. Porque isso, pra mim, é um KPI mesmo, né? Um indicador de que as Sim. pessoas estão confiando. E de que a minha forma de fazer compliance tá sendo humana e tá chegando no coração do outro. Não tá sendo... Tá sendo justa. Exato, não tô não tô ali só pra impor regras. Porque é óbvio, né? Às vezes vai ter que falar assim, olha, não, o manual diz isso, vamos fazer isso, não Uhum. tem conversa. Sim. O que tá escrito ali, tá ok. Mas quando são questões mais subjetivas, né? O que é combinado não sai Não caro. sai Então a gente caro. combinou isso, é isso que vai acontecer. Mas aquela coisa que não dá pra ver e que é a regra é bem mais difícil. E o que eu acho que o Worked, ele me trouxe muito como compliance foi entender as pessoas. Então, uma delicadeza que a gente tinha, que é alinhado com a produção, era em alguns episódios, a gente conversar com as modelos antes. Para perguntar se elas estavam tranquilas pro episódio, se elas estavam tranquilas em usar um certo tipo de roupa. Isso é compliance. É preocupação com o bem-estar também, né? Do bem-estar. E aí, a gente deixava também o outro, a modelo, tranquila. Claro. De que ali ela ia entregar um bom trabalho e a gente confiava que a modelo ia manter o sigilo. Por quê? Porque pra gente fazer isso, a gente precisava contar pelo menos um pedacinho do look da prova. Sim, verdade. Então, olha como o compliance vai. Eu tô me preocupando em deixá-la de uma forma tranquila, transparente, dizendo assim, olha, é um look que eu não sei se você ficaria confortável, mas olha, tem todo um outro lado que você sabe que você vai participar do episódio e que você não pode falar sobre isso, porque você tem um contrato e que se você se vazar, tem uma cláusula de confidencialidade. Então, o compliance, ele vai pegando várias relações. Onde pode dar um problema e já solucionar ele antes. Você tá confortável, tá tudo bem, Exato, pra não dar um problema depois. exatamente. É isso. Porque se na hora ela não se sente confortável, é super difícil de resolver ali, né? Na hora do set, Sim. né? É uma correria e tem que ter as modelos ali prontas e Não disponíveis. sei se responde a minha próxima pergunta, que era quais são os passos para garantir que todas as partes envolvidas em uma produção estejam cientes e cumpram as normas de compliance. Isso tem um pouco a ver ou não? Tem. Primeiro de tudo é o contrato. Tá. Sim, é o bom e velho contrato. Ele resolve muita coisa, né? E depois um Bastante. treinamento do E o contrato. treinamento demora muito ou não? Não dá, né? Porque no dia a dia de Audiovisual, produção, não, amor, não tem nem nada dinheiro. Não. Imagina o tempo para fazer o... um treinamento. E assim, também tem que ser uma coisa. Pra mim, não precisa ser grande, pode ser rapidinho, pode ser um papo, pode ser reforçado pelos diretores. Sim. O diretor, na abertura, pode... Eu amo quando as outras pessoas falam de compliance, quando não sou eu que preciso falar. Outras pessoas, no caso... Os tipo, diretores. entendi. Produtor, diretor. Produtor, Relembrar as pessoas É. do compliance.
Porque, tipo assim, quando a sua mãe fala, você não escuta. Quando a sua tia amiguinho fala, você escuta. É isso. Quando o diretor vai lá e fala, me empodera super. Eu acho o máximo. Eu gosto disso. Mas são alguns minutos. Não precisa de muita coisa. Porque senão fica cansativo. E não cabe. É muito diferente de uma empresa. Eu não acho nem que empresa cabe mais treinamento grande de compliance. Porque acho que as pessoas não estão mais com paciência de sentar para ficar ouvindo muito. Mas no audiovisual, definitivamente não cabe. E aí eu acho que pode ser lembretes pelo estúdio. A gente tinha Entendi. muitos lembretes lá, né? Eu adorava o cara a cara que tinha com as fotos dos participantes e que tinham os pronomes no nome Sim. deles. Então, assim, são coisas que são sutis e que no dia a dia faz com que as pessoas, de fato, consigam entender, talvez não com o nome compliance, talvez com o nome respeito, talvez com o nome de, estou no set tranquilo, mas que as coisas estão vindo. Então, assim, tem termo de uso de imagem, que fala sobre cláusulas de compliance. Tem o próprio, tem o termo que eles assinam, né, para começar as gravações. Tem o manual. Sim. O manual, por exemplo, quem tem um manual de regras, essa pessoa não pode vazar. Claro que não. É o formato. Também é um compliance. Entendi. Então, assim, quem revisou? Então, a gente tem que deixar em poucas mãos essa revisão. Por quê? Porque não pode vazar. Como é que a gente lida com os participantes? É muita gente que fala com eles ou é pouca gente que fala com eles? A gente sabe que, pelo menos, o melhor modelo é o de pouca gente. Porque tem uma pessoa ali que eles já criaram confiança, que vai lá. Então, assim, muitas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia de set. Claro. E dependendo do formato também, né? Do produto. E o crachá, eu acho que foi uma belíssima ideia que a gente teve, que eu gostaria de ser visto copiado. Porque eu acho que é muito bacana você falar sobre os pronomes. E o respeito no dia a dia, né? Assim, por exemplo, tem as pessoas que lidam direto com o elenco. Essas pessoas têm que estar muito preparadas. Claro, é quem mexe com o público em geral, né? Com outras pessoas. A pessoa tem a vida dela, os problemas dela. Às vezes ela não tá no bom dia, às vezes não tá. Tem que ter uma pessoa que meio domina essa área. É difícil também, né? Que essa pessoa também é um ser humano que tem dia que ela não tá muito bem. Mas é o trabalho dela, é isso? Exatamente. A gente precisa proteger essa pessoa também, né? Então, acho que isso que é deixar o ambiente seguro, sabe, Esse é o impacto, então, que você acha que o compliance, de políticas do compliance, traz para o audiovisual? Eu acho que ele traz um meio de campo entre o que tem que ser feito, que são todas as regras que têm que ser cumpridas, ele é o guardião das regras, versus a parte de relacionamento, como o relacionamento deve ser feito, e em caso de problema, vai ser a pessoa que vai resolver esse problema. Acho que é um trinômio, se pode se chamar assim, dentro do audiovisual. Tá. De que forma pode ser incentivada a transparência ética nas negociações e contratos dentro das produções audiovisuais? As minutas contratuais cada vez mais objetivas, sem muitas coisas além do que se precisa ter, com cláusulas de... Porque, assim, hoje o compliance, ele tá muito atrelado com o ESG, que é uma sigla que fala sobre ambiental, social e governança. Tá. E isso é muito legal, porque a gente vê que, por exemplo, cláusulas de pagamento, como é que você paga o seu fornecedor, em quantos dias você paga o seu fornecedor. Seu fornecedor teve que gastar muito antes de ser pago. Será que isso é compliance? Então, assim, eu acho que o compliance, ele vai servir também para deixar, além de tudo, o contrato mais execuível. Entendi. Depois. Então, por exemplo, nesse caso, num caso que a gente está contratando alguém para ficar, uma empresa que vai ficar dentro do estúdio o tempo inteiro. Eu preciso garantir que essa empresa garanta que todo mundo que está ali vai respeitar as regras. Entendi. É diferente de alguém que eu tô contratando para colocar o gerador na porta. Só o gerador. Então, assim, não a pessoa que vai ficar ali com o gerador, mas só o gerador, entende? A pessoa vai ser entrega de um objeto. Uhum. Mas agora eu tenho que garantir ali, quando eu coloco uma pessoa que vai, sei lá, vai ter 30 pessoas ali num guarda-chuva,
que todas essas pessoas vão, de fato, cumprir as regras que a gente tem dentro do Work. Então é quem tá trabalhando naquele projeto Sim. geral ali todo. Sim. Tem uma quantidade de pessoas para se ter um compliance num trabalho, para você ter uma pessoa de compliance? Não, não tem. Eu acho Mínima assim ou não? não. Que seria. Mas deve ter uma ideia, sei lá, se tem, sei lá, 3 pessoas, né? Eu acho que assim, quando é uma produção muito, muito pequena, não vale a pena. Acho que vale a pena ter as regras, tudo, uma coisa mais padrão do que Uhum. precisa. Mas uma produção. E eu acho que especialmente quando seu cliente é internacional, às vezes ele exige, porque tem que ter. Então, assim, eu acho que nesse sentido que vai. Por exemplo, se for uma produção pequena, mas de um cliente de fora, Grande. grande, você vai ter que ter. Não tem chance. Porque ele cobra. Porque ele exige. Entendi. É a exigência do cliente. Então, isso é importante. Mas mesmo se não for exigência, era importante ter isso sempre, né? Trabalho... Trabalhos que eu falo com tempo grande também, que as pessoas vão conviver num tempo relativamente grande. Sim, porque a gente tá falando só de relacionamento, né? Sim, Mas, por exemplo, imagina aqui pra você ter 130 pessoas no num set. Work, no set. Quantos Pix de pagamento são feitos? É. Como que a gente garante que tá tudo sendo feito pro Pix correto, com o CPF correto? Então, assim, a gente tá falando muito sobre questões de comportamento. Sim, Mas ali tem um caminho grande para fraude. muito. São muitos contratos. Então, assim, isso também, os contratos bem amarrados, garante que em caso de fraude, tenha um caminho para seguir. Você consegue amarrar com as obrigações que a pessoa tem ali do outro lado de fazer o certo também. De cumprir, entregar cumprir. aquilo. Exatamente. Então, isso é importante. E outra coisa, que é muito importante nas relações, se um contratado seu, tá? A gente tá aqui no Worked, a gente contratou uma empresa para fazer o Worked. Tá. Eles fazem alguma coisa errada em nome do Worked, a responsabilidade é da produtora. Não, Porque a não- responsabilidade é objetiva. Então, a responsabilidade é como assim, alguém que age em seu nome, a responsabilidade é sua. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre compliance. É também saber como dar responsabilidade para outro, falar do seu nome, ou não? Não, porque se ele tá agindo pro fim do programa, para este programa, Entendi. ele tá trabalhando para você. É o Então, teu se ele fizer funcionário. algum errado, não é só seu funcionário. É No sentido, como se fosse um funcionário exato. teu. Então se ele fizer algo errado, você vai junto. Então ele vai ficando muito mais complexo. Porque assim, essa parte de fraude é complexa. Ela é bem grande, assim, dentro do compliance. E assim, os fornecedores, por exemplo, você precisa conhecer seu fornecedor, né? Você tem que fazer uma due diligence. Como é que você sabe com quem você vai trabalhar? E se esse cara lavava dinheiro? E se esse cara tem mídia negativa? Você quer colocar dentro do seu set alguém que não é legal, que não é correto, que já fez rolo com outras empresas? Isso é tudo compliance? Isso é tudo compliance. Meu CPF tá limpinho, você viu, né? Que eu fui Eu checada. vi, maravilhosa. Paguei tudo no Serasa. Ainda bem, imagina, olha, melhor essa menina aí, não pagou um cartão. Gi, mas você... Tá com um processinho aí. Brincando. Mas como que você avalia a eficácia do programa de treinamento em compliance nas equipes de produção audiovisual? Olha, eu avalio como engatinhando, acho que tá começando a ficar mais forte no mercado. Uhum. Mas eu entendo como entre bem aspas, um mal necessário. Porque isso vai trazer muito mais tranquilidade para os produtores. Então, assim, quando eles entenderem que o compliance não é um gasto, ele é um investimento, porque muitas coisas o compliance pode resolver. Então, muitas coisas que acontecem ali... Mas isso não tem nada a ver na parte jurídica, é do compliance. Do compliance. Do Tá. jurídico vai ser mais cumprimento de contrato. Sim, tá. Então, fazer o contrato... Que é o jurídico. Que é o jurídico mesmo. Assim, eu até vou dividir de outro jeito. Pode ser que eu vou falar do meu jeito, tá? De dividir. Não é o jeito que existe, assim.
Existem duas coisas. Eu entendo que, assim, o jurídico, ele é muito presente antes da gravação. Sim. Durante porque eu tenho 2 chapéus, né, aqui. É. Eu tenho o chapéu do jurídico e o chapéu do compliance. Me mandou o contrato pra assinar do programa. Assinei o contrato. Beleza. Isso aí é o teu trabalho depois de ver que tá tudo certo, nananã. Aí tem o compliance. O compliance, eu acho que ele vive muito durante a gravação. Não é só um treinamento pra Não. equipe. É vivo. Ele é vivo. A gente precisa... Você treina e, assim, você tá atento a todos os movimentos no set pra ver se tá tudo ok. Está sendo seguido. Se as pessoas estão respeitando mesmo, se o pronome do participante está sendo, de fato, usado da forma com que ele colocou, se as pessoas estão usando o crachá. Coloca o crachá, por favor, é importante você estar com o crachá. Sim. Então, assim, o compliance, eu senti que eu usei muito mais o chapéu de compliance durante as gravações do que antes das gravações. Antes das gravações é muito mais jurídico. E o compliance para... Compliance / jurídico para fazer o manual, né? Porque Sim. também tem jurídico, né? Porque Sim. a pessoa que tá lendo precisa entender, de fato, as regras. Tem que ver se a que regra ser é claro, justa, né? tem claro. Então, assim, são mais ou menos nessa parte o compliance também tá. Qual a importância de estabelecer políticas claras sobre o uso de imagem e direitos autorais em produções audiovisuais? Se você não tiver, basicamente, seu trabalho não vai depois, né? Porque não adianta a gente gravar tudo e depois você não ter autorização para usar essa imagem, né? Então, assim, porque depois você... Então, é importante, isso já é uma dica, assim. Começou, seu convidado tá lá. Assina o termo. Não deixa para depois, porque aí depois seu convidado, você não encontra, você não vai. Então, assim, a gente criou um fluxo para assinatura de documentos e guarda de documentos muito importante em Orchid para que... E isso vai para todo mundo, né, do audiovisual. Não deixar para depois, assim, estamos na correria do set. Sim. Tá atrasado, a pessoa chegou, o convidado tá fazendo maquiagem e tal. Para ali, dá o terminho, pega a assinatura e guarda esse termo. Então, assim, é bem importante porque é lei, né? E as menções na hora que ela tá no programa? Que ela faça falando marcas, ou, sei lá, canta uma música, ou faz alguma coisa. Como deixar isso mais claro o que pode e o que não pode? Olha, essa parte é bem... ela é difícil porque, assim, cantar música tem as questões de direitos autorais, que depois tem que ver quem é o cantor, Não é só tocar a registro, música. não, Se eu começar a cantar aqui, sei lá, hilari, hilari, hilari. Aí vai ter que ver qual é a música, Se eu posso quem era o fazer isso. cantor, se você poderia, quanto custa. E assim, é tudo custo também, né? Tudo é custo, a viver é custo. Então assim, a minha recomendação é evitar ao máximo falar. Marcas de produtos também, de sim. empresas, né? No Orchid mesmo, né? A gente fez algumas menções importantes para as provas. Sim. E que a gente precisou fazer registro com emissoras, pedir autorização com emissoras. Então, assim, isso dá um trabalho jurídico fora das câmeras. Então, assim, se conseguir não falar a marca, é o melhor dos mundos. Se for essencial, o que eu recomendo é alinhar antes. O que não dá é para sair ali. Porque quando sai ali na gravação, eu já entendi que fazer um corte ali, às vezes é um corte num momento que não dá, que não pode acontecer. Pra fazer a edição depois. Pra fazer a edição depois. E às vezes não vai ficar fluido. Ela tá muito ninja, gente. Olha, posso falar? É maravilhosa. O bichinho do audiovisual te ficou, né? Muito! Eu tô completamente apaixonada. Eu acho que é um trabalho muito gostoso, assim. Não tem rotina, né? É um dia diferente dia novo do todo outro. dia. É um dia novo todo dia. É muito gostoso. E eu queria falar uma coisa, assim, que eu já falei isso pra você pessoalmente, mas você, pra mim, é um exemplo de compliance. Eu acho que se tem uma pessoa que vive os valores é você. Você tem uma sensibilidade com as pessoas absurda. Um trato com todo mundo respeitoso o tempo inteiro. Podia estar cansada, acordando cedo para fazer maquiagem. Então, nas minhas aulas, eu falo...
Quando eles falam, ai, como é que a gente faz diversidade? O que que eu preciso fazer? Eu sempre falo, seja um Giane. Porque você, pra mim, foi uma excelente surpresa, assim. Eu acho que as pessoas Obrigada, meu precisam se amor. inspirar em você, de verdade, porque você respeita todo mundo o tempo inteiro. Eu estava vendo uma reportagem esses dias aqui, agora bem Uhum. off, né? Bem de papo de que a minha filha tá No nosso podcast. a minha filha tá fazendo um trabalho na escola e escolheu a Giane para homenagear. E a gente estava estudando a sua vida e tem uma reportagem que você fez. E minha filha escolheu você porque ela falou que você era muito respeitosa o tempo inteiro. Então, Oh, assim, uma mãe de linda. compliance ouvir isso não dá. Linda. E aí, nessa reportagem, você falava exatamente isso: é ser eu mesma e tratar todo mundo com muito respeito. Era essa a sua frase. E esse é o recado do compliance. Trate todo mundo com muito respeito o tempo inteiro, porque não tem erro. Claro que não. Todo mundo tem a importância no ambiente de trabalho, senão ela não estaria ali. É? Primeiro, todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem que ter respeito. Ninguém nasceu sabendo, primeiro. Todo mundo está aprendendo. É normal errar, mas você tem que saber falar. Eu acho que o saber falar é muito difícil. Às vezes a pessoa ela acaba explodindo ou não se coloca de uma maneira correta, ainda mais num nervoso, alguma coisa, que ela acaba se atrapalhando. Imagina se a gente não tivesse aquele o catering delicioso que a gente Nossa, tinha. nem me faz, não me lembra que tá me dando fome agora. Eu tô ficando com Imagina, fome. todo mundo é importante. Os participantes são muito importantes, são muito importantes. Mas Todos. quanta gente trabalhou ali tantas horas? Gente, são 130 pessoas. Imagina, pensa em uma empresa. Eu acho que muita gente que está ouvindo esse podcast não trabalha numa empresa de 130 pessoas. Você faz uma empresa de 130 pessoas para gravar um projeto. Isso é muito profundo. Claro. Tem, assim, pessoas diferentes, diversas, querendo entregar um objeto muito legal. Porque todo mundo ali, se falhar em algum momento, era pro bem. Eu acredito nisso. Então, por isso que eu Lógico, acho... as pessoas erram também. Tem que ter um entendimento também e a compreensão. Você fala com a pessoa, você fala, não gostei. Tá tudo certo, não pode deixar também isso machucar. Eu vou ficar falando, eu quero falar com você. Para, depois eu falo Volta. mais. Quais são as medidas para garantir a privacidade e segurança das informações sensíveis durante uma produção audiovisual? Privacidade já vai mais para o campo do jurídico do que do compliance, né? Então, assim, tem informações pessoais que elas não podem ser divulgadas, igual CPF, endereço. Então, assim, esse tipo de informação tem que ficar no Sigilosa. contrato, sigilosa, uma informação sua, que Uhum. você não pode, a produtora não pode divulgar. Então, assim, os contratos têm que passar em poucas mãos. Sim. Dados de contas bancárias. Então, assim, esse é um papo grande também que se tem ali. Mas o ideal é quem tem acesso a essa informação e ter uma cláusula no contrato que fale sobre privacidade também. Então, assim, é bem importante para que a produtora fique segura de que não vai ter... Porque o problema é se vazar esses dados. Se vazar os dados de todo mundo que estava em Worked. Essas 130 pessoas. Que loucura. Aí tem penalidade, aí tem um monte de coisas envolvidas. Então, assim... O ideal é ter um contrato bem amarrado e poucas pessoas tendo acesso a essa informação. Como que você vê o futuro do compliance no contexto das produções audiovisuais, especialmente com as mudanças tecnológicas e sociais em curso? Eu espero que ele cresça muito, né? Que tenha em todas, seja obrigado desde sempre, mas eu vejo como um caminho que vai ser necessário. Acho que esse é o grande momento, assim, do compliance. Quando todo mundo entender que você está ali caminhando junto. Então, que se você tem um cliente maior, você vai ter mais segurança na sua produção. Para a produtora, se for um trabalho da produtora direto, que, por exemplo, o dono da produtora não vai ter que interferir em tantas coisas, que tem um escudo, que tem alguém que pode falar, ter papos difíceis ali, porque existem papos difíceis também. Tem que ter também. Não é um mundo de Oz, né? Ali não é um mundo de só felicidade, né? É um mundo que também tem, né? Tem dificuldades durante o processo da gravação. Muitos. Então, assim, quando você tem essa pessoa, esse profissional como um escudo, deixa menos pesado para os chefes, né? Da produção, né? Você pode usar um departamento ali para te apoiar,
Sim. para resolver os reportes. Eu não acho que, por exemplo, um advogado puro fazendo uma investigação, eu acho que não vai ter o mesmo olhar que uma pessoa que está ali no set o tempo inteiro. Então, assim, quando uma pessoa entende o que acontece num set, ela entende o ambiente em volta. E como funciona também, né? O que é normal, o que não é normal, o que é abusivo, o que não é abusivo. O que você pode na gravação. Imagina, eu até brincava, não, eu tenho que entrar com o pé no set. Brincando, né? Porque assim, senão vai sujar todo o set. É compliance isso? Não é compliance isso, mas, pô, é uma boa dinheiro, norma, gente. é dinheiro. Então, assim, você vai criando uma relação mais saudável para a própria produção. Então, assim, eu acho que é bem importante, mas eu acho que ele vai crescer quando as produções entenderem que o compliance não é um gasto. Que o compliance depois, no final do projeto, vai ser alguém que foi importante, não protagonista também, porque eu também não acredito no compliance protagonista, mas vai ser alguém que foi importante para a entrega do projeto. E uma boa execução do projeto também, eu acredito. Você falou assim, eu me preocupo e tal. Porque eu sou uma pessoa que eu penso, a gente passa a maior parte do tempo da sua vida trabalhando. Você sai de casa de manhã, você fica no trânsito, você volta, a maior parte da vida é trabalhando. Se você não tem um ambiente de trabalho seguro, cara, não é tão divertido trabalhar, mas quando você trabalha no que você gosta, aquilo é prazeroso. Sim. Diversão quando você sai com teu amigo no bar e tal. Você tá trabalhando, tem que ter um respeito de todos. Eu acho que o compliance, ele ajuda muito a você ter esse ambiente de trabalho... É isso. Bom, respeitoso, seguro e que a pessoa fique à vontade para executar o trabalho dela da melhor forma possível, Sim. eu acho. E o que eu vejo também, que é diferente de uma empresa, né? Quando você está numa empresa, você trabalha 2, 3, 10, 15 anos. Quando você está numa produção, você trabalha, sei lá, 3 semanas, 6 semanas, 6 meses. Então, assim, você leva um tempo para conhecer com quem você está trabalhando. Claro. E aí, quando você já está conhecendo, troca o job. E as pessoas e tudo. Exato. Então, assim, vão criando bolhas, assim, aí depois elas furam e aí você vai para outra produção. Então, o compliance, de certa forma, vai facilitar isso, porque as relações são muito rápidas, né? Então, eu acho que isso é muito bom, né? Você tem umas obras muito pequenas, médias, grandes, enfim, que o compliance vai facilitar demais o trato com as pessoas. E ter alguém de confiança ali para falar, né? Porque, assim, eu também acho, Gi, que quando você tem alguém, ou ali, ou que... Não acho que o compliance precisa estar 100% no set, não acredito nisso. Mas as pessoas, você, com um olho empresarial, tá? Você evita depois de ter uma mídia negativa. Porque você tem alguém ali que as pessoas vão querer falar. Eu vou te falar que eu espero que um dia a gente não precisa ter um compliance num set de trabalho e as pessoas entendam. Porque eu acho que quando você já tem num trabalho um compliance que te ensina como trabalhar, você já vai para uma outra produção depois de 1 mês, 2, 3, com todo aquele ensinamento. Então, é uma coisa que é gradual e que as pessoas vão conhecendo e se transformando. Mas eu acho que é fundamental ter isso. E é a sementinha, né? É a sementinha, você vai plantando. Que eu plantei, você colheu, você foi pra outra produção, você jogou um pouquinho lá e o outro foi aprendendo, que é a história do crachá, que eu espero que viralize nas produções. É que eu não tô com crachá aqui agora, que eu guardei o meu, gente. Eu também fiz um quadrinho na minha casa. Ele é tão lindo. Mas eu vou botar na minha rede, pra vocês verem. Bia, eu não tenho palavras pra te agradecer. Primeiro, tudo que você fez pela gente lá em Workit, pela atenção, pelo cuidado, pela dedicação que você teve, todo o carinho com todos da produção, da direção, dos participantes, com a gente. Foi muito gratificante, foi muito enriquecedor e você ajudou horrores. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Bia. Gente, estamos no final, primeira temporada de Workit, último episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e logo, logo a gente já tá de volta, viu?